Bom, vamos aqui iniciar então a gravação da leitura dos flashcards da Lei 12.037 de 1º de outubro de 2009. Temos aqui 31 flashcards. Vamos aqui então iniciar a leitura, vamos habilitar aqui o lápis, esconder. Vamos começar então. A lei aqui então dispõe sobre a identificação criminal. Identificação criminal do civilmente identificado, civilmente identificado, civilmente identificado, beleza? Identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o artigo 58 da Constituição Federal. Artigo 1º, o civilmente, então civil, hein, beleza? Civilmente identificado, tem que ser identificado. O civilmente identificado, ele não será submetido a quê? A identificação criminal. Civilmente identificado não vai ser submetido ao quê? A identificação criminal. Salvo, aqui a ressalva aqui, nos casos previstos nesta lei. Tem exceção, beleza? Vamos aqui tirar o pincel, mostrar daqui a 6 minutos. Habilitar de novo. Vamos limpar, né? Limpar, habilita, esconde. Artigo 2º. A identificação civil. Identificação civil, ela é atestada por qualquer dos seguintes documentos. Beleza? Documentos. Inciso 1. Carteira de identidade. Carteira, identidade. Identificação. Identidade. Carteira de trabalho. Carteira de trabalho, inciso 2. Carteira profissional. Inciso 3, carteira profissional. Inciso 4, passaporte. Passaporte. Inciso 4, passaporte. Passaporte. Inciso 5, carteira de identificação funcional. Carteira de identificação. Identificação. O que? Funcional. Carteira de identificação funcional. Beleza? E inciso 6, outro documento público. Outro o quê? Documento tem que ser o quê? Público. Que permita, ó, o verbo aqui, que permita a identificação do indiciado. Então temos aqui a carteira de identidade, a carteira. Isso tudo aqui é carteira, hein? Carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, carteira de identificação funcional e passaporte. E também mais o outro aqui, documento público. Vamos colocar aqui também. Outro documento, outro doc tem que ser público, hein? Não pode ser particular. Público. Beleza? Vamos aqui tirar o lápis, limpar, esconder. Tira aqui. Mostrar daqui a 6 minutos. Habilita de novo o lápis e esconde. Parágrafo único. Para as finalidades dessa lei, equiparam-se. Equiparação, hein? Equiparação. Equiparam-se aos documentos de identificação de civil. Aqui então é tudo relacionado a DOC, hein? Documento de identificação só para civil. Equiparam-se os documentos de identificação militar. Equiparação. Documento de identificação civil. Civil, ele é igual ao documento de identificação militar. Para as finalidades desta lei. Finalidades desta lei, equiparam-se. Equiparação aos documentos de identificação civil. O que? Os documentos de identificação militar. Vamos aqui limpar, fechar o lápis, pedir para aparecer daqui a 6 minutos de novo. Habilita o lápis, esconde. Artigo 3º.
Embora apresentado. Embora apresentado o que? Documento de identificação. Documento de identificação. Poderá, hein? Poderá é uma possibilidade. Possível. Poderá o que? Ocorrer a identificação criminal. Poderá ocorrer a identificação criminal embora apresentado o que? O documento de identidade. Quando? 2 pontos. 1. O documento, o documento apresentar, ó, o verbo aqui, hein? Documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. Então aqui 2 casos: documento apresentar rasura ou tiver indício, hein? Indício de falsificação. 2 casos aqui que estão previstos no inciso 1. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer a identificação criminal quando 2. O documento apresentado, o DOC apresentado for. Olha o verbo aqui. Quando o documento apresentado for insuficiente. O DOC é insuficiente. Beleza? Para identificar. Insuficiente para identificar cabalmente. Palavra-chave aqui, ó. Cabalmente. O indiciado. Beleza? Vamos aqui tirar, limpar, fechar, pedir para aparecer daqui a 6 minutos, habilitar de novo, lápis esconde. Artigo 3º, embora apresentado documento de identificação, poderá, hein? É possível. Possível. Poderá ocorrer, pode ocorrer a identificação criminal quando 3, inciso 3, o indiciado, ele portar, ó, o verbo aqui, quando o indiciado portar documento de identidade distinto. Se o documento de identidade for diferente, distinto com informações conflitantes entre si. Então tem que ser distinto e com informações conflitantes entre si. Então tem que ser diferente e informações conflitantes. Beleza? Artigo 3º. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer, é possível ocorrer o que? A identificação criminal quando, inciso 4, a identificação criminal for o que? Essencial. Identificação criminal for essencial, o que? As investigações policiais, essencial para a investigação policial. Segundo o que? Segundo despacho, alguém mandou fazer alguma coisa, mandou o documento e pediu uma ordem, né? Segundo despacho de quem? Da autoridade judiciária, hein? Autoridade judiciária. Importante, autoridade judiciária que vai pedir, que vai fazer o despacho. A autoridade judiciária faz o que? O despacho. Não é a autoridade policial. Quando a autoridade judiciária é competente, que decidirá, então é ela que vai decidir, hein? Olha o verbo aqui. Que decidirá de ofício, ela própria, então ela mesma vai decidir, ou mediante representação de quem? Da autoridade policial. Então aqui pode a autoridade policial. Beleza? Então, vamos ler aqui de novo. Inciso 4. A identificação criminal for essencial ao que? As investigações policiais, segundo despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá, a autoridade judiciária competente decidirá de ofício ou mediante representação de autoridade policial, também pode ser do Ministério Público ou da Defesa. Então, aqui, ó, a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho de quem? Aqui, ó, vamos separar, da autoridade competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial. Beleza? É um caso. Aqui, as investigações policiais segundo o despacho pode ser aqui, ó, do Ministério Público.
mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Então, a representação. Fechou. Representação. A representação, palavra-chave aqui, hein? Representação. Mediante autoridade policial. Autoridade policial. É o primeiro caso. Mediante representação do Ministério Público ou da Defesa. Defesa, beleza? Representação é a palavra-chave. Representação pode ser desses três casos. Então vamos ler aqui de novo, ó. Artigo 3º. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer a identificação criminal quando o indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si, então é diferente, e informação conflitante entre si. Inciso 4. Quando a identificação criminal for essencial ao quê? As investigações policiais, segundo o despacho de quem? Da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação de quem? Da autoridade policial, do Ministério Público ou de quem? Da Defesa. Beleza? Vamos aqui limpar, fechar, pedir para mostrar daqui a 6 minutos. Habilita de novo, lápis esconde. Artigo 3º. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer o que? A identificação criminal quando, inciso 5, constar, ó, o verbo aqui, constar de registros policiais, o uso de quê? De outros nomes ou diferentes qualificações. Outros nomes ou diferentes qualificações. Então, constar nos registros, o uso, hein? Ó, o verbo aqui, o uso do que? Outros nomes, primeiro caso, ou diferentes qualificações. Nomes e qualificações. Embora apresentado documento de identificação poderá ocorrer identificação criminal quando, inciso 6, o estado de conservação ou a distância temporal, o que? Temporal, ou da localidade de expedição do documento apresentado. Então, a distância temporal ou a distância da localidade da expedição do documento apresentado. Então, o estado de conservação ou a distância disso daqui impossibilite. Então, o estado de conservação ou a distância impossibilite, ó, o verbo aqui, impossibilite o quê? A completa identificação dos caracteres essenciais. Então, artigo 3, embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando constar de registros policiais o uso de outros nomes, primeiro caso, ou diferentes qualificações, segundo caso. Quando, inciso 6, o estado de conservação ou a distância, então, o estado de conservação é o primeiro caso, ou a distância é o segundo caso. Temporal ou da localidade da expedição do documento impossibilite. Então, quando isso daqui ou isso daqui impossibilitar o que? A completa identificação. Completa, beleza? Dos caracteres essenciais. Vamos limpar aqui, fechar, pedir para aparecer daqui a 6 minutos, habilita de novo, esconde. Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão, ó, o verbo aqui, então as cópias, beleza? As cópias deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou outra forma de investigação. Então vão ser juntadas ao quê? Aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes. Olha aqui a ressalva, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou outra forma de identificação. Então, vai ser juntada aos autos ou outra forma de investigação,
ainda que insuficiente, hein? Ainda que insuficiente para identificar quem? O indiciado. Beleza? Vamos tirar aqui o lápis, limpar, fechar, pedir para aparecer daqui a 6 minutos, habilita de novo, esconde. Artigo 4º. Quando houver necessidade de identificação criminal, quando houver necessidade, hein? Quando houver, ó o verbo aqui, hein? Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará, ó o verbo aqui, a autoridade encarregada tomará o que? As providências necessárias para evitar o que? Constrangimento do indiciado. Quando houver necessidade de identificação criminal, separa aqui. A autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar constrangimento do indiciado, do identificado, beleza? Vamos aqui limpar, fechar, aparecer daqui a 6 minutos, habilita. Artigo 5º. A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o processo fotográfico, que serão juntados aonde? Aos autos da comunicação da prisão em flagrante ou do inquérito policial, beleza? Ou do inquérito policial ou outra forma de investigação. Então vamos separar aqui, ó. A identificação criminal incluirá processo datiloscópico, processo é aqui datiloscópico e incluirá o processo datiloscópico e o processo fotográfico, beleza? Esses dois, eles serão juntados aos autos o que? Da comunicação de prisão em flagrante, autos da comunicação da prisão em flagrante, flagrante, serão juntados aos autos da comunicação de prisão em flagrante ou aqui, ó, aos autos da comunicação de prisão em flagrante, um caso aqui, vamos separar, quadradinho, ou do inquérito policial, ou, vamos abrir aqui, ó, ou do inquérito policial, ou outra forma do que? De investigação, outra forma de investigação. Então, a identificação criminal incluirá, ó, o verbo aqui, incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico. Eles serão juntados aos autos da comunicação de prisão em flagrante, ao inquérito policial, ou, né, isso aqui é tudo ou. Então, vamos colocar um ou aqui e um ou aqui também. Outra forma de investigação, beleza? Vamos limpar, fechar, pedir para aparecer daqui a 6 minutos, habilita, esconde. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 5 do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir. Poderá, é possível, hein? É possível o que? Incluir a coleta de material biológico para a obtenção de perfil genético. Material biológico. É o que? É possível. Por quê? Para obter o que? Perfil genético. Beleza? Genético. Vamos aqui limpar,
esconder, pedir para aparecer daqui a 6 minutos. Aqui voltou de novo já, hein? Ó, para as finalidades desta lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis, o que? Os documentos de identificação militar. Vamos pedir para aparecer daqui a 10 minutos. Dispõe sobre a identificação criminal, identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o artigo 5º, inciso 58 da Constituição. Artigo 1º, civilmente identificado. Civilmente identificado não será submetido ao que? A identificação criminal, salvo exceção nos casos previstos nessa lei. Pedir daqui a 10 minutos. Aqui de novo, ó. Embora apresentado documento de identificação criminal, é possível ocorrer identificação criminal quando o indiciado portar documento de identidade distinto com informações conflitantes entre si. Embora apresentado documento de identificação é possível ocorrer identificação criminal, mesmo que ele apresente documento de identificação, quando a identificação criminal for essencial. Identificação criminal for essencial ao quê? As investigações policiais, segundo despacho de quem? Da autoridade judiciária competente, que decidirá o quê? De ofício ou mediante representação. De quem? Da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Beleza? Pedir para aparecer daqui a 10 minutos. Embora apresentado, artigo 3º, embora apresentado documento de identificação, é possível ocorrer identificação criminal quando 1. O documento apresentar o que? Rasura ou o documento tiver indício de falsificação. Embora apresentado documento de identificação, é possível ocorrer identificação criminal quando o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Pedir para aparecer daqui a 10 minutos. Artigo 2º. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos. A identificação civil. 1. Aquele bloquinho de carteiras, hein? Carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, carteira de identificação funcional, beleza, depois o passaporte e depois outro documento público. Tem que ser documento público que permita a identificação do indiciado. Daqui a 10 minutos, aqui para um novo. Vamos aqui habilitar, esconde. Artigo 5º. Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão, ao verbo aqui, os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão o quê? Ser armazenados. Outro verbo. Devem ser armazenados em banco de dados de perfil genético. Banco de dados de perfil genético gerenciado por quem? Por unidade oficial. Unidade oficial de quem? Da perícia criminal. Unidade oficial da perícia. Perícia criminal. Beleza? Então, os dados relacionados à coleta do perfil genético, deverão ser armazenados em banco de dados de perfil genético, gerenciado por quem? Gerenciado pela unidade oficial da perícia criminal. Perícia, vamos riscar aqui, ó. Criminal, beleza? Fechou. Vamos aqui limpar, pedir para aparecer daqui a 6 minutos. Habilitar de novo, vamos esconder. Parágrafo 1º. As informações genéticas contidas nos bancos de dados, e contidas aonde? Contidas aqui ao verbo, contidas nos bancos de dados de perfil genético, não poderão o que? Revelar. Não poderão, ao verbo aqui, não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais. Traços
Então, traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto, ó, a exceção aqui, exceto determinação genética de gênero, exceto determinação genética de gênero, determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais, tem que estar na Constituição, e mais previsto internacionalmente, sobre o que? Direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. Então, os 3 casos aqui. Então, as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfil genético não podem revelar o que? Traços somáticos. Então, os traços vão ser somáticos ou comportamentais. Beleza? Das pessoas. Exceto, aqui a exceção, excesso de determinação genética de gênero. Determinação genética de gênero, DGG. Consoante as normas constitucionais e internacionais, é o mais aqui, sobre o que? Direitos humanos. Direitos humanos. E, sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. Dados genéticos, beleza? Vamos aqui limpar, pedir para sumir, aparecer daqui a 6 minutos, habilitar de novo, esconde os dados constantes. Os dados constantes aonde? Dos bancos de dados de perfil genético. Terão o quê? Caráter sigiloso. Terão caráter sigiloso. Respondendo ao verbo aqui, vai responder o que? Civil, penal e administrativo. CPA, civil, penal e administrativamente. Aquele que, ó, 2 verbos aqui, permitir ou promover. Permitir ou promover o que? Sua utilização para fins diversos. Diferentes dos previstos nesta lei ou em decisão judicial. Fins diversos previstos aonde? Nesta lei ou em decisão judicial. Beleza? Então, os dados constantes dos bancos de dados terão, ó, o verbo aqui, terão o quê? Caráter sigiloso, tem que ser sigiloso, e responde civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos, previstos aonde? Nesta lei ou em decisão judicial. Vamos aqui limpar, esconder, pedir para aparecer daqui a 6 minutos. Habilita de novo, esconde. Parágrafo 3º. As informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos, as informações obtidas, o verbo aqui, informação obtida a partir da coincidência. Tem que ter coincidência. Coincidência do quê? De perfil genético. Coincidência de perfil genético deverão ser consignadas em laudo pericial. Deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial devidamente habilitado. Então, as informações obtidas a partir de coincidência. Coincidência do que? Coincidência de perfil genético. Tem que ser consignadas. Deverão ser consignadas em laudo pericial. Firmado por quem? Por perito. É o laudo pericial, então vai ser firmado por perito oficial devidamente habilitado. Tira aqui, limpa, esconde, pede para aparecer daqui a 6 minutos, habilita de novo. Artigo 6º. É vedado,
Então é proibido. Proibido. Mencionar, ó, o verbo aqui. É proibido mencionar a identificação criminal e identificação criminal do indiciado, aonde? Em atestados de antecedentes ou informações em atestados de antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo criminal. Então é proibido mencionar a identificação criminal do indiciado em 2 casos: em atestado de antecedente ou em informações não destinadas a juízo criminal, antes do trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, é proibido mencionar a identificação criminal do indiciado em atestado de antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo criminal. Vamos limpar aqui, esconde, pede para aparecer. Daqui a 6 minutos. Então, repetindo esse daqui, hein? Quando houver a necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar o quê? Constrangimento do identificado. Vou mostrar daqui a 10 minutos de novo. Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. Deverão ser juntadas então as cópias dos documentos, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. Aparece daqui a 10 minutos. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 4 do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir o quê? A coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético. Beleza? Aparece daqui a 10 minutos. A identificação criminal incluirá o quê? O processo datiloscópico e fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante ou aos autos do inquérito policial ou outra forma de investigação. Daqui a 10 minutos. Artigo 3º. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer a identificação criminal quando constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Poderá ocorrer a identificação criminal, embora apresentado documento de identificação, quando o estado de conservação ou a distância temporal ou a distância da localidade da expedição do documento apresentado, quando isso aí impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Daqui a 10 minutos. No caso do não oferecimento de denúncia, aqui é novo, hein? Então vamos lá. Habilitar de novo. Vamos lá. Artigo 7º. Opa, cadê o lápis? Esconde. No caso de não oferecimento da denúncia, ou, 2 casos aqui, hein? No caso do não oferecimento da denúncia ou sua rejeição. Sua o quê? Rejeição ou absolvição. Então, no caso do não oferecimento da denúncia, 1. Ou a sua rejeição ou absolvição, 2. É facultado, então não é obrigatório, pode fazer ou não. É facultado ao indiciado ou ao réu, é permitido ao indiciado ou ao réu após o arquivamento definitivo, hein? Arquivamento tem que ser definitivo do inquérito, ou o trânsito em julgado da sentença, requerer, então ele tem que requerer a retirada, requerer a retirada da identificação fotográfica da onde? Do inquérito ou do processo. Requerer a retirada da identificação fotográfica desses 2 casos, do inquérito ou do processo. Desde que, ressalva aqui, desde que apresente ao verbo aqui, provas da sua identificação civil. Beleza? Vamos limpar aqui, fechar, pedir para aparecer daqui a 6 minutos, habilitar de novo. Artigo 7º-A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados,
a exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá, ó, o verbo aqui, ocorrerá : quando? No caso de absolvição do acusado. No caso de absolvição do acusado, esse aqui é o primeiro. Absolvição. 2. No caso de condenação. No caso de condenação do acusado. Então, absolvição ou condenação do acusado mediante requerimento. Esse aqui é o segundo caso. Mediante, ele vai ter que solicitar, fazer um requerimento após decorridos 20 anos do cumprimento da pena. 20 anos. Então, o requerimento tem que ser feito após o quê? 20 anos. 20 anos do cumprimento da pena. Após 20 anos, hein? Não é antes. Após 20 anos, fazer um requerimento. 20 anos do requerimento da pena. Tem que fazer um requerimento. Beleza? Vamos aqui. Limpar, fechar, pedir para aparecer daqui a 6 minutos. Habilitar de novo. Esconde. Artigo 7º-B. A identificação do perfil genético. A identificação do perfil genético será armazenada. Será armazenada onde? Em banco de dados. Em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Executivo. Então, a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso. De novo, sigiloso. Conforme regulamento, regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Vamos limpar aqui e fechar, pedir para aparecer daqui a 6 minutos. Habilita de novo, esconde. Artigo 7º-C. Fica autorizada a criação, ó, o verbo aqui, no Ministério da Justiça. Então, é no Ministério da Justiça e Segurança. Segurança Pública, o que? Fica autorizada a criação do Banco Nacional multibiométrico. Fica autorizado dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública a criação do Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais. Banco aqui, ó. Esse banco aqui é grande, hein? Então, esse banco é nacional, multibiométrico e de impressões digitais. Beleza? Fica autorizada a criação. Então, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vamos aqui limpar, fechar, aparecer daqui a 6 minutos. Habilita de novo. Parágrafo 1º, a formação, a gestão e o acesso. Então, a formação, a gestão e o acesso ao que é? Ao Banco Nacional. Ele é nacional, multibiométrico e de impressões digitais. Isso aqui é a mesma informação, tá? É tudo incluído junto. Então, a formação, a gestão e o acesso, FGA, serão regulamentados. O verbo aqui, serão regulamentados em ato. Vai ser regulamentação. A regulamentação será feita em ato. Olha o direito administrativo aqui. Ato de quem? Poder Executivo Federal. Beleza? Em ato do Poder Executivo Federal. Vamos limpar, fechar, pedir para aparecer daqui a 6 minutos. Habilita de novo? Não, esse aqui já foi. Artigo 3º. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando o indiciado portar documento de identidade distinto com informações conflitantes entre si,
quando a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho de quem? Da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação de quem? Da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Pedi para aparecer daqui a um dia. Vou tomar uma água aqui. Só tomar uma água. Aqui é direto, hein? Vamos lá, vamos aqui. Dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nesta lei. Parece daqui a um dia. A identificação civil é atestada por qualquer um dos seguintes documentos: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional ou outro documento público que permita a identificação do indiciado. Parágrafo único, né? Para as finalidades dessa lei, equiparam-se aos documentos de identificação civil os documentos de identificação militar. Daqui a um dia, embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação, quando o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Deixa eu tomar outra aguinha. Beleza. Aqui, vamos lá. Deixa eu ver. Show. Então vamos ver aqui. Só encher essa mega garrafa de água aqui que acabou. Já voltamos, 42 minutos falando, vamos dar um intervalinho.